Shalom Ubrahá. O que direi são profecias para o final de 2025 e 2026. Parte do que vou dizer, senhores, é para que as pessoas entendam que Deus fala e que Deus revela. O que o Senhor me mostrou neste vídeo vai acontecer de qualquer forma? E outras são para que as pessoas orem, senhores, e não aconteça, e não se realize. Outras são para que as pessoas sejam advertidas pelo Senhor, irmão. Clamem a Deus e Deus os livre, mas outras vão acontecer de qualquer jeito. E começo dizendo, senhores, que Deus me mostrou coisas fortes que vão acontecer. Ouça bem, começando o ano de 2025, senhores, Deus começa a sacudir, Deus começa a atravessar nações. E o Senhor? Deus me mostrou a nação, senhores, da Bolívia. Deus me mostrou a nação da Bolívia. E Deus me disse, vou estremecer a Bolívia tem que se voltar para mim, a Bolívia tem que buscar a Deus, a Bolívia tem que buscar ao Senhor. Senhores, começando o ano de 2026, Deus também falou comigo. Irmãos, de estremecimento para a República Dominicana, República Dominicana. Deus está mandando vocês se voltarem para Ele. Deus está mandando vocês buscarem o rosto de Deus. Há um famoso merengueiro chamado Wilfrido Vargas, que Deus está chamando a atenção desse homem. O Senhor está chamando a atenção desse homem para que ele se volte a Ele. Deus está fazendo o chamado porque viu um espírito de morte persegui-lo. Deus estava falando comigo sobre a Europa, senhores. E o Senhor me mandou dar uma mensagem para a Europa, e é que a Europa precisa buscar ao Senhor. Quem? Que país europeu? A maioria dos países da Europa. Eu vi um estremecimento muito forte para a Espanha, senhores. E vi um abalo com água, irmão, e com terremoto. E Deus os manda se voltarem para Ele, Deus os manda buscar a Jeová, Deus os manda se advertirem, buscar ao Senhor. Agora que há tempo, por quê? Porque dias difíceis virão para a Espanha. No ano de 2026, Espanha. Deus quer que você volte para Ele, Deus quer que você busque o rosto dEle. Deus, ouça bem, Deus me mostrou, irmão, como matavam pessoas no México, irmão de um grupo famoso, vi como atiravam, como disparavam, vi como atacavam, como faziam. Um atentado, essa é a palavra, vi um atentado contra um grupo famoso. Irmão que canta música, tipo música de corridos, esse tipo de música do México. Era um grupo famoso, irmão, e isso saía nas manchetes e notícias. Deus chama as pessoas no México e os cantores, os atores, para voltarem para Ele. Eu também podia ver como a água entrava, como irmão, Deus ao México. Mas aqui há pessoas que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, e por isso Deus vai abalar esta nação. Vi como o México era atingido pela água. E o México sofria terremotos. Também Deus está chamando assim a atenção do México. Deus está chamando a atenção das pessoas. Fui testemunha. Irmão, como previmos todas essas inundações que ocorrem agora no México? Irmão, e as coisas, irmão? A gente fala isso para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas busquem ao Senhor. Irmão, que Deus abençoe. Para essas pessoas que estão entrando, convido a dar like no vídeo, compartilhe a transmissão, você que está se conectando. Posso te dizer, irmão, que a Venezuela está se aproximando e de repente há uma mensagem de Deus para a Venezuela. E é que o Senhor permitiu isso, e é que certas coisas estão sendo adiadas. Mas ainda que a visão demore, Venezuela vai se cumprir. No tempo de Deus, só posso dizer a Venezuela que está chegando o tempo de Deus. Para isso, Venezuela, está chegando o tempo de Deus. Para vocês e para esse grupo de malandros, esse grupo, senhores ditadores, que estão no poder, Deus vai pesar a mão sobre essa gente. Mas, repito, a justiça é de Deus. Alguns vão cair por doenças e outros vão cair nas mãos dos Estados Unidos. Saberão que Deus deu, saberão que Deus será o Senhor.
Existem missões, irmão, que têm os nomes dessas pessoas, mas eu não posso dizer agora. Não posso. Não tenho autorização de Deus para revelar segredos. Coisas, irmão, que estão ocultas e que vão acontecer, mas que Deus não me permite, irmão, ensiná-las, que Deus não me permite apontá-las para as pessoas. Por que então, Maduro, você assiste meus vídeos? Vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz, já faz mais ou menos um ano, onde eu os repreendi diretamente e disse que o juízo de Deus ia cair sobre ele? E no dia seguinte, Maduro fez um vídeo em uma igreja, que ele se arrepende disso, que ele ouviu a mensagem e pede perdão a Deus. Que irmão, mas não abandona o poder. E o que Deus disse para ele, que se realmente estivesse arrependido, que abandonasse o poder, mas ele não abandonou o poder. Então, Maduro assiste ao meu vídeo, porque ele sabe que Deus me mostra, e ele pode usar um dos meus vídeos como isca para se alertar. Por isso, tem coisas, irmão, que eu não posso dizer por aqui, é simples assim, não posso dizer por aqui. Aquela visão que eu tive, onde vi que vinham pessoas, irmão, de outros países, dos Estados Unidos, irmão, que vi militares, começou a se cumprir quando resgataram Maria Corina e vários presos políticos que estavam na embaixada da Argentina. Vieram os americanos, irmão, não se sabe como, pois de avião teriam sido presos. Eu te disse, irmão, que eu vi gente chegando de barco e essas pessoas, irmão, me escute bem, de avião, talvez tenham chegado, irmão, de avião, mas não pelo aeroporto. Foi algo que a própria Maria Corina disse. Uau, impressionante. Por quê? Céu e terra passarão, mas sua palavra não. Quando Deus fala que vai fazer algo, irmão, Deus faz. E eu só digo o que vejo da parte de Deus, que ouço o que Deus me fala. Como o profeta, como o Senhor fala aos seus profetas, ele me diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, e Deus me levantou para profetizar Deus. Fala Europa, senhores, e eu vi a nação da Itália, Deus está chamando a Itália para que a Itália se volte para o Senhor. Vi algo que acontecia com o mandato aqui, com a pessoa que preside este país, com o primeiro-ministro desta nação, da Itália. Deus está chamando a atenção para que o povo se volte para ele nesta nação, irmão da Itália, Deus está chamando a atenção. Vi, irmão, um plano que eles tinham desde Roma, O irmão, sabe de quem falo? Vou falar, claro, do Papa, um plano, irmão, da elite contra a Igreja de Cristo. E eles diziam em um lugar, irmão, oculto, em um lugar secreto, diziam, vamos atacar a igreja, aos protestantes, vamos contra os protestantes. E eles elaboravam planos que faziam chegar aos governos, que faziam levar. Irmão, a mandatários de nações para que tentassem atacar a igreja, irmão, com leis. Ouça bem, para querer regular os cultos e querer, irmão, ouça bem. Vai começar, irmão, uma perseguição por parte da Igreja Católica contra essa Igreja Protestante, irmão. Vão escrever cartas em segredo? Irmão, vi isso sendo feito. Mas a Bíblia diz, irmão, que o céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Foi isso, senhores, o que eu vi, isso foi o que eu pude ver, isso foi, irmão, o que eu pude discernir no Espírito. Falo de Roma, irmão, do Vaticano, sabe do que estou falando? Vem dias difíceis, irmão, para os Estados Unidos, vem dias fortes, dias adversos. Eu lhe disse, irmão, que Donald Trump era um instrumento para cumprir profecias apocalípticas. Tem gente que me dizia se ele vai ser bom, se vai ser mal. O homem, irmão, vai ser um instrumento de profecia, nem bom, nem mal. Porque eu não sou político. Faz anos que digo isso, eu não sou político. Nem sou contra, nem a favor de Donald Trump. Esse homem, Deus me disse que ele é um instrumento que usarei. E ponto, irmão. Você goste ou não goste, concorde ou não concorde com ele, é um instrumento de Deus, o Senhor o escolheu para cumprir profecias apocalípticas. Vou te contar o que vi de Deus.
Assim como profetizei que ele iria ganhar a presidência, assim como profetizei os 3 atentados contra ele. Também te digo que com essa bola aqui nos Estados Unidos, vem dias difíceis para muitas pessoas. E vi, irmão, ataques, vi ordens que ele mandava dar, irmão, contra outros mandatários. Inclusive vi um plano aqui, irmão, sobre uau. Eu estou tentando ser um pouco, porque tem coisas que eu não posso dizer, irmão, mas vou ser sincero com você, irmão. Deus me mostrou no Espírito e até mesmo, irmão, como o homem da águia mandava-me até mesmo, irmão, operar. Ou seja, estar à frente das operações para eliminar até mesmo pessoas que representavam uma ameaça para a nação dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. E não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de líderes, senhores. Quem entendeu, que veja e ouça. Estou sendo muito claro, irmão, mas ao mesmo tempo também sábio. Mano, nem tudo se diz assim. Porque tem coisas, irmão, que você não entende, e sei que vai ter gente que vai dizer que não, que se Deus te dá, irmão, não é assim. As pessoas, você tem que aprender, amém, a dar o profético, porque o profético é uma mensagem. E eu sou claro, irmão, quando Deus fala comigo, mas também uso a sabedoria, amém. Tem coisas que a gente precisa usar a sabedoria. Falo por experiência própria. Deus vai sacudir as Filipinas com um terremoto. Filipinas, veja um terremoto devastador que vai te visitar no ano de 2026. Será que as Filipinas reconhecerão Jeová como Deus, já que ele os chamou de volta e vocês recusaram? Deus devastará as Filipinas. Peru, Deus os convida a voltarem para ele. Peru. Vejo como seus leitos, vejo como suas placas, vejo como sua terra é sacudida por Deus por um forte terremoto. Pero. É tempo de que vocês se voltem para o Senhor e Deus também vai sacudir suas esferas políticas. O que está oculto aqui vai vir à tona, porque vejo pessoas recebendo dinheiro ilícito de certas coisas. Lembram dos casos da Brecht? Lembra, irmão, desses casos comentados aqui? Irmão, eu também vi, irmão. Aqui vão surgir coisas sérias, porque aqui tem feito coisas ilícitas com o dinheiro do povo. O Peru saberá que eu obedeci e que Deus falou por mim. Deus vai estremecer a presidenta do Peru. Descobrirá quem engana essa mulher. Senhores, eu vi que Deus estava fazendo um chamado direto para ela. Ouça bem. Deus estava fazendo um chamado direto para ela, irmão. A um cantor, Deus estava fazendo um chamado direto, irmão, para um cantor chamado Romeu. Deus está lidando com esse homem, mas Romeu não quis se voltar para Deus. É um cantor de bachata dominicano. Deus tem estado lidando com esse homem, mas ele acha que está bem, ele acha que, bom, ele segue o seu caminho. Não é católico, mas ele acha que está bem. Deus está te chamando novamente. Romeu Santos, assim se chama esse bachateiro dominicano, não está bem, e Deus está chamando a sua atenção. Deus está chamando a sua atenção, Romeu. Romeu, Deus está chamando a sua atenção. Deus está chamando a sua atenção. Atenção! Agora você sabe, porque o Senhor quer te livrar de planos que o inimigo tem contra você. E hoje, Deus volta a reafirmar o chamado. O que ele tem estado fazendo através de mim? Romeu Santos, Deus te dá um alerta no mundo espiritual para que você volte para Deus, para que busque a Jeová. Senhores, o Senhor está chamando as nações, o Senhor está chamando o mundo para se voltar para Ele. Deus está chamando as pessoas para buscá-lo. Agora Deus está chamando as pessoas para que busquem a Jeová. Deus está chamando as pessoas
se voltarem para o Senhor, a se voltarem para Ele agora, mais do que nunca. Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, dias sombrios virão, Porto Rico, dias de escuridão virão, mas eu oro a Deus para que tenha misericórdia de Porto Rico. Eu vi Porto Rico ser ameaçada com água, vi Porto Rico ser ameaçada com água, e Deus está chamando a atenção de Porto Rico. Aqui tem muita gente que ora, aqui tem muita gente que busca a Deus, mas o Senhor está chamando a atenção de Porto Rico, porque Deus quer livrá-los, porque o Senhor quer guardá-los. Deus está chamando a atenção de Porto Rico. Porto Rico, é tempo de voltar-se para Porto Rico. Deus está chamando a atenção de Porto Rico. Porto Rico. Hoje é o dia de Deus para você. Hoje é o dia de Deus para você, Porto Rico. Prepare-se, porque Deus tem chamado a atenção de Porto Rico. Irmão, e eu vi sendo sacudido com água. Panamá, Panamá, Panamá. Clame em mim, Panamá, e o Senhor vai deter o perigo das suas ruas. Vi, irmão, vi, irmão, a criminalidade, irmão, se intensificar aqui. Vi, irmão, os dias difíceis e vejo que, irmão, as pessoas gritam sem saber o que fazer no país. Aqui queriam entrar, irmão, uma periculosidade como a do Equador no Panamá, mas é aqui, irmão, que Deus vai lutar pelo povo do Panamá. Há um principado de criminalidade que vai cair aqui. Há um principado de criminalidade que vai cair aqui. Vi um ataque de saúde, irmão, contra Donald Trump. Vi um ataque de saúde contra esse homem. Mas é aqui que Deus vai orar. Irmão, Deus vai orar, porque Deus colocou esse homem aqui com um plano e um propósito. E vi que o inimigo atacava a saúde desse homem para tentar eliminá-lo. Tem um cantor de música urbana que Deus está chamando a atenção dele. Deus está chamando a atenção de um cantor de música urbana, irmão. E esse homem tem que se cuidar. Tomara que essa mensagem chegue até ele, porque a vida desse homem, desse rapaz, está em perigo. Esse homem tem que se cuidar. Esse homem tem que buscar a Deus. Esse homem tem que se resguardar no Senhor. Porque a vida desse homem está em perigo. A vida dele está em perigo. Esse homem tem que buscar ao Senhor, tem que orar a Deus para que o guarde, o proteja, porque a vida desse homem está em perigo. E é Hot, o nome dele é Hot RD. Esse homem tem que buscar a Deus urgentemente. O inimigo tem um plano para tirá-lo. Existe um plano do inimigo para querer tirá-lo, e não da maneira que muita gente pensa, que é a rua. Não. É que eu vi esse homem como se estivesse passando mal. Você sabe, eu oro a Deus para que tenha misericórdia desse homem. Peço a Deus que tenha misericórdia desse homem. Tem uma mulher chamada Ellen DeGeneres, que precisa se arrepender. Vi essa mulher praticando atos ocultos e pesados no mundo espiritual. Essa mulher se faz de inocente, mas Deus sabe o que ela faz em segredo. Brasil, Deus está chamando a atenção do Brasil. Deus está chamando a atenção do Brasil, irmão. Ao Brasil, Deus vai sacudir com fogo, com terremoto, com água. Vi tragédia, irmão.
onde vi muita gente caída no chão, falecida, morta, irmão. O que parecia ser algo de um acidente muito forte, algo que caía. Peço a Deus misericórdia, senhores, por esta nação, porque o Brasil, irmão, e não vou dizer que o Brasil é o país, porque aqui tem gente de Deus, mas muitos perversos desta nação zombaram de Deus em um carnaval. Eles não entendem, irmão. Todo ano fazem igual e Deus sempre avisa. Vem água, terremoto, fogo, agora tudo junto para esta nação. Até que as pessoas não entendem, irmão, que Deus não é brincadeira, que Deus não é brincadeira, que Deus não é uma piada, que Deus é real, que Deus é real. As pessoas vão ter que entender que Deus é real, até que as pessoas entendam que Deus não é brincadeira. As pessoas vão continuar recebendo, irmão, o juízo de Deus, porque as pessoas não querem saber, irmão. As pessoas não querem entender que o único caminho para a salvação de Deus é o Senhor. E Deus está chamando a atenção dos homens. Deus está chamando a atenção das pessoas. Mas as pessoas não querem se voltar para Deus. As pessoas não querem buscar o rosto de Deus. As pessoas não querem buscar a Jeová. Agora que há tempo, vem dias difíceis. Vem dias muito difíceis, dias perigosos. Que as pessoas têm que entender, que as pessoas têm que buscar ao Senhor. Mas as pessoas não querem. Senhores, as pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem compromisso com Deus. E depois dizem que o Senhor é mau, que Deus não é irmão, Deus é justo, Deus não é mau. Deus chama a pessoa hoje para que no futuro não digam que não avisou. Cristo está vindo e o fim está às portas. Hoje, Deus chama as pessoas a interagir com Ele, voltar-se para Ele e se arrepender de seus maus caminhos. E possam se livrar do juízo vindouro, e possam se livrar do que está por vir, e possam se livrar dos momentos tão difíceis que estão prestes a visitar a terra. Naqueles dias, as pessoas vão procurar e desejar a morte, mas ela fugirá delas. A morte vai fugir delas. Estamos nos últimos dias, o quarto selo já abriu. Estamos vendo a passagem do cavalo vermelho, o cavalo da guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, e vocês ouvirão rumores de guerra. Isso é o cavalo vermelho do Apocalipse, o quarto selo, irmão, que vai deixar uma inflação em nível mundial. As coisas não vão melhorar, senhores. Talvez um ou outro país. Mas de repente vai chegar essa moeda digital, como Deus me mostrou, essa moeda digital, irmão, que já estão começando a coletar os biométricos em muitos países, de muita gente. A íris para roubar informações das pessoas, para usá-las no plano da moeda mundial, que já não vai mais se comprar. Em muitos lugares, em muitos supermercados, já não aceitam mais dinheiro em espécie, só cartão. Vão, irmão, para o dinheiro digital e depois do cartão. Então vem o dinheiro mundial, que sem isso você não vai poder comprar, nem vai poder vender. E Deus está dizendo para as pessoas, irmão, que se alertem, que tenham cuidado, que estamos nos últimos dias, mas as pessoas não querem entender. Mas as pessoas não querem acreditar que estamos nos últimos tempos. E Deus está chamando a atenção deles. Deus está chamando a atenção das pessoas, agora que ainda há tempo. E depois, irmão, o que ocorre com o cavalo vermelho que ainda passa? Que a Índia contra o Paquistão, que o Irã contra Israel, que Israel contra a Palestina, que a Ucrânia contra a Rússia, e continuam se levantando, irmão, nação contra nação, reino contra reino. Isso vai causar uma inflação em nível mundial, e aí então vem a moeda mundial. É aí que passa o cavalo, irmão, o cavalo da fome. O cavalo da fome, senhores, o cavalo do quarto selo, o cavaleiro que trouxe a grande fome. Hoje Deus está chamando as pessoas para se voltarem para Deus. Estamos nos últimos dias, e essas são profecias, irmão, que vão acontecer. Anote se quiser e fique até o final.
Antes de continuar, quero te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal, continuar aproveitando e compartilhar este vídeo com alguém. Para que ninguém diga que não foi avisado, irmão, quando as coisas começarem a acontecer no final de 2025 e em 2026. Falo algumas coisas para você agir e evitar que aconteçam, mas outras vão se cumprir mesmo assim. Tem uma atriz chamada Victoria Rufo, que já está com o relógio marcado no mundo espiritual. E Deus diz para essa mulher que ela se arrependa agora para que possa alcançar a salvação. Arrependa-se agora, pois um demônio da morte está no seu encalço. Deus me deu uma palavra para Henrique Igreja. Essa palavra se cumpriu, irmão. Ele me deu em 2022 para 2023. Em vídeos parecidos que fiz, esse homem não se voltou para Deus mesmo após a mensagem que o deixou de cama. O vídeo viralizou. Agora, há uma palavra da parte de Deus, não só para o filho, que mais uma vez eu convido a se voltar para Deus, que busque a Jeová, mas também para o pai Júlio Igreja. Deus me mostrou que tem chamado esse homem em sonhos. Esse homem, o Senhor tem chamado ele em sonhos. Em sonhos o Senhor o chamou. Deus tem chamado ele em sonhos. Mas ele não quis voltar-se para ele. Em 2026, Júlio Igreja saberá que Jeová é Deus. Saberá que Jeová é Deus. E o Senhor convida esse homem a voltar-se para Deus para que possa alcançar a salvação. Por quê? Porque esse homem, irmão, eu o vi em uma visão, em um caixão. Eu vi em uma visão. Eu oro a Deus para que esse homem, Deus tenha misericórdia dele. Eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia dele e que ele possa aceitar a Cristo e que Deus possa protegê-lo. O que vi para esse homem não era bom, mas Deus disse, diga que em 2026 saberá que sou Jeová. Deus está chamando a atenção das pessoas, irmão. O Senhor está irado com a presidente do México. Deus está irado com a presidente do México, com Cláudia Sheinbaum. O Senhor está irado pelo que essa mulher está fazendo. Ela não consultou a Jeová, não levou em conta o Senhor desde que subiu lá em cima. Deus me revela o que essa mulher faz em segredo. E há coisas, irmão, que o próprio Jeová vai permitir para que explodam, irmão, na imprensa e tudo. Equador, Equador, Equador. Vem um tempo de renovação para o Equador, irmão. Onde Deus vai limpar, em um tempo onde Deus vai limpar, nesta nação vem um tempo de limpeza e antes da limpeza, Deus trará um estremecimento. Vai estremecer. Vai acontecer um terremoto forte e então Deus vem e vai limpar. Prepare-se, Equador. Prepare-se, Equador. Prepare-se, Equador. E Deus me mostrava o mês de maio do ano de 2026 para o Equador. Prepare-se, porque Deus vai fazer algo com você. Equador. Vem um tempo de limpeza. Vem um tempo de limpeza para o Equador. Porque o povo clamou, Deus vai responder. Há um famoso cantor de merengue do meu país, Héctor Acosta, que o Senhor está chamando. Ei, irmão, vi um artista dominicano que falecia de um infarto no coração. Deus tenha misericórdia. Uau, o país inteiro vai chorar por ele. Deus tenha misericórdia. Deus está chamando as pessoas para voltarem para ele agora que ainda há tempo. Agora, senhores, que ainda há tempo.
Ele viu uma explosão, viu uma explosão, viu uma explosão, viu uma explosão no Quênia. É um país da África que deixava muita gente morta, algo que ia explodir. E eu vi também o deslizamento de um trem, vi o deslizamento de um trem. Na África do Sul, vi o deslizamento de um trem como se ele saísse dos trilhos. Irmão, oro a Deus para que tenha misericórdia. Oro a Deus para que tenha misericórdia. Há uma catástrofe que Deus me mostrou, irmão, onde muitos vão falecer. Que vão falecer, irmão, muitas pessoas. Cuba, o Senhor está mandando vocês saírem às ruas para buscar o rosto de Deus. Sair às ruas para buscar o Senhor. Cuba, é tempo de sair para a rua, não para protestar, mas para jejuar e orar. E Deus vai tirar um por um, irmão, as pessoas que estão aqui no poder. O Senhor manda as pessoas orarem, se reunirem, clamarem, para se reunirem e buscar o rosto de Deus. Para que se reúnam para buscar, irmão, o rosto do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Irmão, eu vi na Inglaterra como Deus chegava até a Inglaterra. Ia começar a levantar aqui um avivamento, não como o que houve naqueles tempos de 1800, 1900, mas ia começar a levantar aqui um avivamento ia iniciar um avivamento aqui. E antes que esse avivamento começasse a se levantar como sinal, era, irmão, o falecimento do rei. Era o falecimento, irmão, do rei. Daqui, irmão, Deus iniciará um avivamento nesta nação. Então se prepare. Deus te abençoe, Deus te guarde. Curta o vídeo, você que está me assistindo, compartilhe com alguém. Me siga no Facebook como Diony de la Rosa e no Instagram e TikTok como Profeta Diony de la Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro para algum orfanato, não sou eu, não é nenhuma das minhas contas, nem no TikTok, nem no Facebook, nem no Instagram, nem no YouTube, porque nós não temos orfanatos. São contas falsas que se passam por mim, denuncie e bloqueie, clique em denunciar e denuncie essas contas falsas, porque não sou eu, então tome muito cuidado. Amém, Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Ubrajá.